Vamos continuar aprendendo sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos voltar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 1. Olha aqui, o quanto vamos aprender aqui hoje, para que realmente venhamos entender aquilo que Deus ensina sobre o Espírito Santo. Encontraram aí? Então nós já aprendemos que no dia de Pentecostes, ou seja, no dia do quê? No dia de Pentecostes, o dia da alegria. Nós aprendemos isso semana passada, o dia da festa. Todos estavam reunidos aonde? Num só lugar. Então a igreja de Cristo Jesus estava reunida no dia de uma grande festa, no dia de grande alegria. E aí no versículo 2 diz assim: de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam o quê? Sentados. Para comigo um pouquinho aqui. Observem que o autor desse livro da Sagrada Escritura, contando este relato, ele não consegue nos dar a precisão daquilo que aconteceu. Então ele vai dizer assim, de repente veio do céu um som como semelhante. Ele não consegue dizer para nós exatamente como foi, o que foi. E o que isso significa? Significa que quando eu, como igreja, idealizo uma coisa, tem que ser assim, porque lá na Bíblia está dizendo que foi assim. Aí eu já começo a entrar em uma confusão de entendimento. Porque aqui ele está dizendo, veio do céu um som como de um poderoso vendaval, de um vento forte, como se tivesse dado um barulho de um vento forte, não o vento, só o barulho, e encheu a casa onde estavam sentados. Como que a gente consegue entender isso aqui? Para a gente entender como foi o primeiro batismo com o Espírito Santo. Diferentemente de mim e de você, porque nós precisamos melhorar muito nisso, muito mesmo. O judeu, porque aqui era um povo judeu. Isso aqui foi em Jerusalém, em Israel, que aconteceu. Para eles acreditarem que algo vinha de Deus, tinha que ter fundamentação bíblica. Tinha que ter referência bíblica. Se não tivesse fundamentação bíblica, eles logo já diziam, isso não vem de Deus. Por isso que eu disse, diferente de mim e de você, porque para nós, para alguns de nós, qualquer coisa que dizem por aí, você já aceita que é de Deus. Para eles, não. Tinha que ter fundamentação. A coisa não poderia acontecer do nada. Não. Então, olha que interessante o que diz aqui em João. Vai comigo em João capítulo 3, versículo 7.
João capítulo 3, versículo de número 7. Olha o que diz o texto sagrado. Isso aqui o Senhor Jesus estava conversando com Nicodemos. Lembra de Nicodemos? Aquele homem da lei que foi conversar com Jesus e tal, enfim. Olha o que Cristo diz para ele. Isso aqui antes, lá de Atos capítulo 2. Olha o que está escrito. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Agora olha o 8, olha o 8. O vento sopra onde quer. Opa! Olha o Senhor Jesus fazendo alusão à questão do vento. O que nós vemos lá em Atos? O que nós vemos lá em Atos? De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Então olha aqui como que as coisas vão se encaixando. O Senhor Jesus Cristo vai dizer que o vento sopra onde quer. E o que isso tem a ver, Bispo Paulo? No entendimento do judeu, uma das maneiras de Deus se manifestar no meio das pessoas, o poder de Deus se manifestar, era em meio ao vento, a força do vento. Quando você pega Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, eu até pedi aqui para o nosso irmão colocar aqui a Bíblia hebraica, aqui, ó, o texto em hebraico, para me mostrar para você no original, só que infelizmente o computador ali não atendeu não. Eu vou ler para você como está, e depois vou dizer para você como está no texto hebraico, tá certo? Olha o que está escrito aqui, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 1, você sabe, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aí vem o 2, versículo 2. Eu quero que você entenda de onde vem esse negócio do vento. Por que o escritor de Atos dos Apóstolos diz que veio sobre aquela casa um som como de um vendaval? Por que aquilo aconteceu? Como eu já disse, o judeu, ele só acreditava que algo vinha de Deus se tivesse fundamentação bíblica. Então lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Olha como que está escrito no texto original. A terra era inóspita e vazia, ou seja, não existia condições para ter vida aqui no planeta Terra. Porque quando você fala sem forma, parece que era um negócio torto. A ideia que nós temos de forma é um desenho. Aí você já vai vendo como que vai ficando muito mais bem explicado no texto original. Aí continuando diz assim: a escuridão cobria as águas profundas. Por que escuridão? Porque a atmosfera que envolvia a terra não era essa que nós temos hoje.
Era uma atmosfera de um gás tóxico. Então aquilo impedia que a luz do sol entrasse na terra. Então por isso que fala, a escuridão cobria as águas profundas. Aí vem o detalhe mais importante. Está escrito assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Mas no texto original não está escrito e o Espírito de Deus. Não está. Está escrito, e um forte vento do Senhor agitava as águas. Então veja que a tradução já trouxe para nós que um forte vento vindo de Deus significa que é a presença de quem? De Deus. É o Espírito de Deus. Então, quando tem um forte vento vindo dos céus, então o judeu já logo entendia que ali era a presença de quem? De Deus. Por isso que houve aquela manifestação, aquela situação, como o autor que é Lucas diz, como o barulho de um grande vendaval, porque era algo que o judeu já entendia como a coisa vinda de quem? De Deus. Então, voltando lá em João capítulo 3, versículo 8, olha o que Cristo disse. João 3, 8. João 3, 8. Olha o que Cristo disse. O vento sopra onde Ele quer, ou seja, Deus, o Espírito de Deus, se manifesta aonde Ele quer, não aonde você quer, não aonde eu quero. O Espírito de Deus se manifesta aonde Ele quer. E Cristo continua dizendo assim, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então observem que lá em Atos as pessoas ouviram um som como de um grande vendaval, de um grande vento. Eles não sabiam o que iria acontecer. E é isso que Cristo explicou. O Espírito, o vento sopra aonde quer. Quando eles ouviram algo como o barulho de um grande vento, eles se surpreenderam e logo em seguida aconteceu o que está escrito lá em Atos? Logo em seguida aconteceu o quê? Atos 2:2. O que aconteceu? Cadê o texto? Então Deus quis soprar onde? Ali. Deus quis soprar ali. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam o quê? Onde estavam o quê? Sentados. Então Deus quis soprar do Espírito dele aonde? Naquela casa. Nós já aprendemos que o primeiro pré-requisito foi atendido. Aquelas pessoas estavam reunidas em um só lugar, num momento de grande alegria.
no momento de grande alegria. Deus quis soprar do Espírito dele ali e encher aquela casa. Versículo 3. Vamos continuar entendendo. Então, Atos 2:3. Então surgiu algo semelhante o quê? Algo semelhante a quê? A chamas ou o quê? Ou línguas de fogo que pousaram sobre o quê? Sobre o quê? Sobre cada um deles. Aí muitas pessoas ficam tentando entender o que é essa língua de fogo. Que língua é essa? É a língua dos anjos, que a pessoa começa a falar e as línguas começam, umas línguas poderosas, fortes. Presta atenção no texto. Então surgiu algo semelhante. Espera aí, se surgiu, significa que eles viram. Então já não estou falando aqui de áudio. Ele não está dizendo que eles ouviram. Está dizendo que surgiu algo, aí ele vai dizer, semelhante a chamas. Então eles viram que a coisa tinha uma espécie de fogo. E ele ainda diz, ou línguas de fogo. Isso aqui é uma linguagem figurada. Quando você pega o seu tênis, você fala, fulano, coloca a língua do tênis para dentro do cadastro, por favor. É um formato. Não tem nada a ver com a língua da boca. Entre aspas, né? A gente fala da língua do tênis porque é semelhante à língua da boca. Mas está falando de formato. Eles viram coisas como chamas num formato de língua que pousaram, que tocaram a cabeça de cada um deles. E isso que aconteceu ali. Aí eu volto ao que eu acabei de dizer. Para o judeu, tudo que acontece tem que ter uma fundamentação bíblica para eles acreditarem que aquilo vem de quem? De Deus. Então primeiro foi um barulho como de um vendaval, vento. Opa, eles já sabiam, Deus, o Espírito de Deus se manifesta em meio ao vento. Agora veio o fogo, umas tiras de fogo, de chama, como se fossem línguas, que tocaram cada um deles. Vai comigo, por favor, pega aí a sua Bíblia, vai comigo em Lucas, capítulo de número 7, versículo 18. Vamos ver aqui os exemplos que o Senhor Jesus vai dar, quando ele é questionado se ele era o Messias ou não. Lucas 7, 18. Vamos ver aqui. Lucas 7, 18. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava o quê? Fazendo. Presta atenção. Então João Batista, ele pregava a palavra de Deus. Jesus veio depois. E quando Jesus começa o ministério dele, Jesus começa a fazer um grande rebuliço, certo? Tanto na pregação,
quanto nas obras que ele operava. E os discípulos de João chegaram para João e falaram assim: ô João, ó, Jesus está fazendo isso, 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 isso. Então João chamou 2 de seus discípulos. Continua para mim, por favor. E os enviou a quem? Enviou ao Senhor. Que Senhor? Senhor Jesus. Para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Espera aí. Olha a pergunta: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Vou te fazer uma pergunta. As obras que Jesus realizava chamavam a atenção? Sim ou não? Sim. Os milagres, a pregação. Só que para o judeu, para que algo fosse confirmado que é de Deus, tem que ter fundamentação bíblica. Para ele não serve só o que ele está vendo ou achando. Para ele tem que ter fundamentação bíblica. Então, por mais que aquilo que Cristo pregava e apresentava era bom, ou era bonito, João Batista mandou perguntar para ele: vem cá, você é aquele que haveria de vir ou temos que esperar outro? Você é o certo ou você é o enganador? Como é que a gente faz? Aí o que aconteceu? Versículo de número 21 agora. 20. Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, observem só, presta atenção, hein? Naquela mesma hora, na frente deles, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos o quê? Impuros. E restaurou a visão de muitos cegos. Então, antes de Jesus responder qualquer coisa para eles, Jesus mostrou... Não, ele mostrou algumas coisas, certo? E depois de mostrar, olha o que ele disse no versículo 22. Em seguida disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Vamos entender. Jesus olhou para os 2 e falou assim: agora volta lá e fala para João o que vocês viram e ouviram. Diga para ele, que vocês viram e ouviram aqui, ó. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são o quê? Ressuscitados, e as boas novas são anunciadas a quem? Aos pobres. Tem gente que fala: mas ficou do mesmo tamanho, bispo Paulo. Não ficou. Porque João conhecia o quê? As Escrituras. Quando os 2 voltam e contam para João tudo que eles viram e ouviram, aí João pega o rolo sagrado e vai lá em Isaías. Vamos lá em Isaías juntos? Vai lá em Isaías comigo, capítulo 61, versículo 1. O que diz? O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar
Boas novas aos pobres. Opa, o que nós acabamos de ver lá, que Jesus acabou de falar para eles fazer? Vai lá e conte para eles tudo, para João, tudo que vocês viram e ouviram. E você lembra lá que a última parte lá é anunciar as boas novas aos pobres. Continuando aqui, ó. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros o quê? Libertos. Aqui está falando de pessoas escravizadas pelo inimigo, espiritualmente falando, de sofrimento, de doenças. Versículo 2. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o quê? O tempo do favor de quem? Do Senhor. E o dia da ira de Deus contra quem? Contra seus inimigos. Então João começa a encontrar isso. Opa! Aquilo que ele está fazendo é exatamente aquilo que a palavra de Deus disse que o Messias viria fazer. Vai comigo no mesmo Isaías capítulo 29, versículo 18. No mesmo Isaías capítulo 29, versículo 18. Olha o que diz. Naquele dia, ou seja, no dia da vinda de quem? Do Messias, os surdos o quê? Ouvirão as palavras lidas de um livro. E os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Versículo 19. Os humildes ficarão cheios de quê? De alegria do Senhor. E os pobres exultarão no Santo de Israel. Então, João Batista pega os textos sagrados, ele vê o fundamento e diz: ele é o Messias. Não resta nenhuma dúvida, porque aquilo que está acontecendo está exatamente de acordo com o que diz na palavra de Deus. Então, judeus podem acreditar. E eles realmente acreditam, tanto é que a Bíblia diz que eles deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus. Porque o tempo todo eles estavam esperando a chegada de quem? Do Messias. Se ele é o Messias, se bateu aí, se confirmou com a Bíblia, então vamos seguir ele. O que eu quero mostrar para você? Que tudo para um judeu acreditar tinha que ter fundamentação bíblica. Até hoje. Até hoje. Por que você acha que é tão difícil para um judeu? As pessoas falam, esse povo judeu, eles não aceitam Jesus como Senhor, eles isso, eles aquilo outro. E por quê? É porque os cristãos são tão fracos que não conseguem mostrar nas Escrituras Jesus Cristo para eles, para os judeus. O judeu só crê, só acredita naquilo que tem fundamentação bíblica. Não adianta você vir com, mas você não está vendo isso, você não está vendo aquilo. Não, para ele não importa o que ele vê. E nesse ponto, nós deveríamos aprender com eles. Para eles não importa. Você pode fazer um carro virar um caminhão na frente deles. Se não tiver fundamentação bíblica, ele vai dizer para você, isso aí não é de Deus. Mas fulano, olha lá, ele fez, ele orou e o carro virou um caminhão. Ele vai dizer, não encontrei isso na Bíblia, não tem fundamentação, isso não é de Deus. Isso que ele vai dizer. É por isso que o inimigo engana tanto as pessoas das igrejas hoje. Porque as pessoas das igrejas acreditam em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Isso aconteceu. É de Deus, é de Deus. A pessoa não tem fundamentação bíblica para aquilo e acha que é de Deus, não.
o que é de Deus tem que ter fundamentação. Então, aquela situação do batismo com o Espírito Santo é a primeira vez que está acontecendo. Então, se é a primeira vez, era necessário tudo estar fundamentado aonde? Na Bíblia, senão eles não iriam acreditar que aquilo era a presença de quem? De Deus. Então, primeiro eles ouviram um som muito forte como de um vendaval. Opa! Eles já sabiam que Deus se manifestava através dos ventos. Aí depois eles veem chamas, algo, eles dizem assim, ó, algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Espera aí, fogo. E eles já tinham fundamentação bíblica a respeito da poderosa manifestação de Deus através do fogo. Já começa por aí. Eles sabiam que aonde o Espírito de Deus se manifestava, normalmente envolvia a presença do quê? Do fogo. Então ali era mais uma demonstração que o que estava acontecendo vinha de quem? De Deus. Para não restar nenhuma dúvida. Vai comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 1. Olha o que está escrito. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para onde? Para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu aonde? Aonde? No fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo o quê? Não consumia. Todo judeu conhecia a história de quem? De Moisés, estava na Escritura. Opa! Então Deus se manifestou através do fogo e o fogo não consumia o arbusto. Então na hora que eles viram aquelas chamas ou línguas de fogo, ele não soube definir bem, pousando, tocando sobre cada pessoa e não queimou as pessoas, eles logo se lembraram, é a presença de Deus que se manifesta, mas não destrói. É a presença de Deus. E tem mais referências, vai em Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 17. Vamos lá. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de quem? De Deus. E todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de quê? De fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de quê? De fogo. Então veja por que essas coisas aconteceram lá no primeiro batismo com o Espírito Santo. Ficou claro e evidente para eles, através da fundamentação bíblica que eles já tinham, que ali o que estava acontecendo era a manifestação da presença de Deus sobre eles. Olha que coisa maravilhosa. O detalhe todo é esse. Agora era sobre o ser humano. Porque antes não era. Foi no arbusto,
foi na montanha, nas pedras, nunca tinha sido no ser humano. Agora Deus estava fazendo algo ainda maior. Deus estava concedendo do seu Espírito, da sua presença, para aqueles discípulos fiéis. Que coisa extraordinária. Por isso que eu disse aqui e vou repetir. O maior milagre nesta terra, não é você comprar alguma coisa. Não é você ter um nome famoso. A maior riqueza nesta terra não é você ajuntar coisas ou estar cercado de pessoas. Nesta terra, a maior riqueza de todas, o maior milagre de todos, é uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo significa a presença gloriosa do próprio Deus Criador sendo derramada e envolvendo aquela pessoa. Meu Deus do céu. Não existe nada maior do que isso. Nada. Outra referência, vai em Isaías capítulo 66, versículo 15. Isaías capítulo 66, versículo 15. Só para você entender porque esse negócio que eles viram. Então você já sabe que línguas de fogo não tem nada a ver com laba, 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 laba. Nada a ver. Nada a ver. Eles testemunharam algo semelhante a chamas ou língua de fogo. Olha aí Isaías capítulo 66, versículo 15. Vejam, o Senhor vem com... o Senhor vem com fogo, e seus carros de guerra são velozes como um... Olha aí, o fogo e o vento. Trará castigo com a fúria de sua ira e com o fogo ardente de sua repreensão. Então veja, o Senhor envolvido nas duas coisas, fogo e vento. Lá no dia do Pentecoste, no batismo com o Espírito Santo, quais foram as duas coisas que apareceram? Vento e fogo. Vai em Ezequiel, para finalizar as referências comigo. Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 13. Ezequiel 1:13. Os seres vivos, os seres que rodeavam a presença de Deus. Depois você lê o capítulo 1 todo de Ezequiel para você entender. Que aqui não é seres vivos de pessoas humanas não, tá? Eram semelhantes a quê? Brasas acesas ou tochas reluzentes e relâmpagos pareciam o quê? Faiscar entre eles. Então veja de novo o fogo, tochas. Então por isso que quando aconteceu lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, as coisas que estavam acontecendo ali em volta deles, fizeram eles entender que ali era a manifestação gloriosa de Deus, porque eles já tinham toda a fundamentação bíblica para aquela questão. Então ali diz, versículo de número, quando a gente estava no 2, no 3, né? É no 3, Atos 2, 3. Então surgiu algo semelhante a quê? A chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Então aquela chama, aquela coisa em forma de uma língua de fogo, vinha e o quê? Pousava. É como se fosse derramado sobre aquela cabeça daquela pessoa e entrava nela.
não queimava. Ali era a presença de Deus, o Espírito de Deus. E o versículo de número 4 diz assim: todos ficaram cheios do quem? Do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Para comigo. Primeiro, todos. Todos quem? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Hã? Os que estavam naquele lugar. Mas quantos eram? Muita gente acha que era só os 11 apóstolos. Digo 11 porque o Judas não estava mais. Mas não era só os 11. Se você volta um pouquinho em Atos capítulo 1, versículo 15, você encontra a resposta. O que diz em Atos 1,15? Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse. Então, quantos que estavam reunidos ali no dia de Pentecostes? Quantos discípulos se reuniam? Cerca de 120. Então, naquele momento, cerca de 120 pessoas, ou seja, todos que estavam reunidos ali, todos. Então veja que o Espírito Santo não é só para os apóstolos. Você jurava que era? Está vendo? Por isso que você não pode faltar, ninguém pode faltar no culto de domingo. Não era só para os apóstolos. Não é só para o bispo. Não é só para o pastor, para o obreiro. Igual muitas das vezes a gente ouve, não, só pastor que tem o Espírito Santo. Não. O mesmo Espírito que foi derramado sobre os apóstolos naquele lugar, também foi derramado sobre todos os discípulos. E tem um detalhe importante. Ali não tinham apenas homens, tinham também mulheres. Então olha como que Deus é maravilhoso. Deus não faz acepção. Para Deus não existe essa, não é homem pode receber, não, a mulher não pode. Ah, é branco pode, é negro não pode. É por isso que eu odeio esse negócio eu tenho pavor desse negócio de ficar separando as pessoas. Não existe isso para Deus, pessoal. Homem, mulher, branco, negro. Não existe, Não existe para Deus isso, para com isso. O homem é que causa essas confusões no meio da sociedade, quando começa a dividir, a separar, esse é melhor do que esse, aquele é mais coitado do que esse. Para com isso. Todos, aos olhos de Deus, somos todos seres humanos iguais. Naquele dia, naquele momento, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus, no caso, a presença de Deus, os o quê? Os o quê? Habilitava. Aí tem gente que fala, Bispo Paulo, agora é o laba, não é? Não. Não é. E vou te mostrar na Bíblia que não é. Cuidado com essa ideia do que você pensa ou do que te ensinaram a respeito do Espírito Santo. Ao invés de deixarem você se aproximar, te contaram uma mentira que faz você se afastar. Já viu quando você não quer que alguém ache alguma coisa? Fulano, aonde que eu deixei minha carteira? A mulher quando não quer que o marido saia.
Fulano, onde é que está minha carteira? Ela sabe que ele deixou na gaveta do guarda-roupa. Ela fala, olha, a última vez que eu vi, estava aí para o lado da cozinha. Era para ele ir para lá, pegar a carteira e ir para onde ele quer. Ela manda ele para onde? Para o lado contrário. Aí ele está aqui na cozinha procurando. Como ela disse que estava onde? Na cozinha, ele vai procurar, vai começar a ficar bravo, vai xingar. Por fim, ele vai falar, eu vou ter que fazer uma denúncia na delegacia, que eu perdi meus documentos, perdi minha carteira, perdi tudo. Isso acontece também espiritualmente. Como o inimigo não quer que você encontre a presença de quem? De Deus, que você encontre aquilo que Deus preparou para você, ele te induz a ir para o lado contrário. Bispo Paulo, e que negócio então de começar a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava? Receberam um dom espiritual. Por que chama espiritual? Porque é algo que eles não tinham capacidade humana de falar em idiomas diferentes. É como se você que hoje talvez só saiba falar português, num estalar de dedos, você fosse habilitado a falar em russo, hebraico, inglês, assim ó. Bispo Paulo, eu não acredito, porque a vida toda eu aprendi que é o laba, 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 laba. Eu sou doido para falar assim também. Vai comigo, continua comigo aqui que você vai ver a explicação. Naquela época, judeus devotos de todas as nações vinham aonde? Viviam em Jerusalém. Ou seja, viviam quer dizer que foram a Jerusalém. Porque você acabou de ver, judeus devotos de todas as nações. Aí o texto aqui nesta tradução está dizendo viviam. Não, quer dizer que eles vieram a Jerusalém. Porque na época das festas, das principais festas dos judeus, normalmente os judeus saem do país aonde moram e vão para Jerusalém. É normal isso até hoje. Na festa da colheita, que é o dia do Pentecostes, que é essa daqui. Na festa da Páscoa. Na festa do Yom Kippur, que é do Ano Novo. Normalmente eles saem do país onde moram e vão para lá. Para Jerusalém. Então eles estavam ali. E aí o que acontece? A língua, o idioma que eles tinham conhecimento, não era o dali. Era o deles, da terra, do país aonde eles nasceram, onde eles viviam. Então olha o versículo de número 6. Quando ouviram o som das vozes, ou seja, lembra que lá quando o Espírito Santo desceu ali sobre cada um deles, os habilitou a falar em línguas diferentes, e eu falei para você que é idiomas, então cada um começou a falar, e aí as pessoas que estavam por ali por perto começaram a ouvir, e aí eles ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram o quê? Espantados, pois cada um deles, daquelas pessoas que estavam ali a passeio, ouvia em seu próprio idioma.
Quer dizer que o judeu russo, que foi para a festa da colheita lá com a família dele, começou a ouvir alguém falando em russo coisas grandiosas. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o que eles falaram. E o que veio do Japão, começou a ouvir alguém falando em japonês. E por aí vai, em espanhol, em português, em inglês, enfim. Cada pessoa, cada um dos 120 discípulos, recebeu um idioma diferente. E por que isso? Tem gente que fala assim, Bispo Paulo, mas por quê? Para se cumprir aquilo que Cristo Jesus já tinha falado para eles anteriormente. Volta aí na sua Bíblia comigo lá, por favor, em Atos capítulo 8, versículo 1. Atos, capítulo de número 1, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1:8. O que Cristo disse para eles? Antes disso tudo acontecer, o que Cristo disse? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o quê? Serão o quê? Minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samária e nos lugares mais distantes da terra. Por que eles receberam então aquele dom de línguas, idiomas diferentes? Para serem evangelistas, para divulgarem a pessoa de Jesus Cristo em todas as partes do planeta. Aquele dom de línguas foi concedido para que eles pudessem cumprir o ID de Cristo Jesus. Como que um homem daquele, falando apenas aramaico, na época de Jesus se falava aramaico, o hebraico era só na liturgia, era só na parte religiosa que se usava. Como que ele iria para a Rússia falar de Jesus? Como que ele iria anunciar Cristo na China? Como que ele iria falar do amor de Deus, do Messias, lá na Espanha ou lá na Alemanha? Não tinha como. Então, por isso que lá no versículo de número 4, o versículo 4, está escrito assim, Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Então o próprio Espírito Santo habilitava aquele seu discípulo, o discípulo de Cristo, para que ele pudesse anunciar a palavra do Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus, para que ele pudesse anunciar o Cristo. É como se você pegasse seu celular aí agora, o seu celular, e você dissesse assim, olha, a partir de hoje eu quero ver tudo no meu celular em inglês. O que você faz? Você entra nas configurações dele e habilita o idioma do seu celular para inglês. Você habilita. É isso que o Espírito de Deus fazia com os discípulos. Ele habilitava a pessoa a falar no idioma que o Espírito de Deus queria levar o Evangelho, levar a palavra. Não tem absolutamente nada de laba aqui. Não tem. Bispo Paulo está me ofendendo, porque não tem.
Eu estou te mostrando aqui na Bíblia. Era para evangelizar. Era para ganhar almas. Era para levar o reino de Deus. Tudo que Deus concede, o Espírito Santo habilita, não é para você, é para Ele. Então, por aqui você já começa a ver que tem muita coisa que nós ouvimos e aprendemos por aí a respeito do Espírito Santo, que não está na Bíblia. Aí eu volto àquele princípio dos judeus. Para eles acreditarem que alguma coisa vinha de Deus, tinha que ter fundamentação o quê? Bíblica. Por que você acredita nas coisas que não têm fundamentação bíblica? É uma pergunta. Por quê? Por que para você qualquer coisa serve? Porque te agrada, te faz bem, te faz sentir alguma coisa boa? Se você perguntar para um viciado em cocaína por que ele usa cocaína, ele vai te responder assim: é porque me faz sentir assim bem demais quando eu uso. Aí você vai dizer para ele: mas fulano está errado, isso é uma droga, vai te matar. Aí eu faço a pergunta para você: por que você diz para ele que está errado ele usar cocaína, porque vai matar ele? E você continua aderindo, participando, vivendo coisas que não estão fundamentadas na Bíblia. É a mesma coisa da droga que vai matar ele. Esse seu tipo de maneira de caminhar no sentido espiritual também vai matar você. Só que vai matar a sua alma. Vai matar a sua alma. Exatamente, evangelizar isso, é anunciar Cristo. É anunciar Cristo. É falar para as pessoas de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo veio fazer no mundo? O sacrifício dele na cruz do Calvário. A redenção da alma que só acontece através da pessoa de Cristo. Isso é evangelizar. E aqueles discípulos receberam o Espírito Santo para poderem evangelizar. Presta atenção. O propósito de Deus para você, ao lhe entregar o Espírito Santo, é para que você possa evangelizar. Quando você recebe o Espírito Santo, automaticamente você recebe um benefício, que é a garantia da salvação. Mas o motivo pelo qual Deus concede o Espírito Santo, biblicamente, é para você evangelizar. Não é para você ficar famoso, não é para você ficar importante, não é para você brincar de magia, de poder. Como é que eu faço, como é que eu curo, como é que eu... Não. É Deus te habilitando para você poder anunciar o reino dos céus, o evangelho de Cristo Jesus. Exatamente. Bom, meus irmãos, temos muito ainda que aprender sobre o Espírito Santo. Muito. E dentro desse próprio texto aqui, eu vou continuar aprendendo com você no domingo que vem, que eu vou chegar numa outra parte importante. Aqueles negócios da pessoa que tomba, que cai, que roda, que sente algo. Vou mostrar para você na Bíblia. O que é que realmente é de Deus e o que não é. Porque talvez você fale assim: poxa, eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda. Talvez realmente não seja. Mas talvez você diz isso por quê? Ô bispo Paulo, irmão, por que você acha que não é? É porque eu não sinto nada. Porque o irmão assim, ele roda, ele cai, ele fala em laba, laba, laba e eu não. Já mostrei para você que o laba, laba não tem nada a ver.
Eu desafio qualquer pessoa aqui agora a me mostrar que o laba-laba está na Bíblia. Qualquer um. Me mostra fundamentado na Bíblia. E aí tudo que eu falei aqui agora fica anulado. Tudo que eu falei. Tudo. Mas me mostra na Bíblia, contextualizado. Não tem. E eu vou te dizer uma coisa que agora vai te surpreender. Nas principais religiões do mundo, religiões do planeta Terra, os adeptos mais fervorosos falam o laba, laba, laba. Pesquise. Se é algo exclusivo de Deus, como que pessoas de religiões que não tem nada a ver com Deus, porque religião não tem nada a ver com Deus, falam a mesma coisa? Algo está errado. Muito errado. E no domingo que vem eu quero me aprofundar com você aqui na questão do Espírito Santo, porque tem muito para aprender ainda. Tomara, Deus, que você esteja com seu coração aberto para a palavra, porque tudo que eu fui falando, eu fui mostrando para você na Bíblia. Aí se você tem uma discordância, sua discordância também deve ser fundamentada onde? Na Bíblia. Porque aquilo que não está na Bíblia provém de quem? Provém de quem? Do maligno. Coloca para mim aí, quem acrescentar ou quem tirar seja maldito. E o problema é, o que as pessoas estão acreditando hoje é muito mais o que está fora da Bíblia do que aquilo que está dentro da Bíblia. Só que o próprio Senhor Jesus, Ele condena isso. Olha o que diz, Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Apocalipse 22, 18. Confere aí. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. A palavra do Senhor. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. Então, se qualquer um de nós acrescentar a nossa prática de fé, acrescentar qualquer coisa além, acrescentar do que está escrito na Bíblia, a Bíblia está dizendo que Deus vai acrescentar na nossa vida as pragas que estão descritas no texto sagrado. É Deus que está falando. Versículo 19. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Então quer dizer que se eu acrescentar qualquer coisa na minha prática de fé que não está ali, as pragas que estão escritas ali vão ser derramadas sobre a minha vida. E se eu tirar qualquer coisa que está na Bíblia, qualquer coisinha para me agradar, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não acho que é assim, eu tirei, né? Deus está dizendo que vai ser tirado de mim a participação na árvore da vida, morar na cidade santa, ou seja, a salvação não tem. Isso aqui é Paulo falando, né? Que seja, olha, Gálatas 1:8, que seja o quê? Amaldiçoado qualquer um, incluindo nós. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas novas diferentes das que nós
lhes anunciamos. Então, que seja amaldiçoado qualquer um. Falou diferente do que está na Bíblia, que seja amaldiçoado. Qualquer um. Você vê que Paulo diz, incluindo nós. Em outras palavras, Paulo falando, se eu pisar 1 centímetro fora da linha aqui, inclusive eu seja amaldiçoado. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é completa. Ela está selada. Tudo que você precisa para a sua prática de fé está aqui dentro. Deus está ensinando para você, não tire nada e nem acrescente nada. O inimigo tem trabalhado exatamente aí, tirando e acrescentando. Porque assim ele vai fazendo com que as pragas caiam sobre a sua cabeça e ao mesmo tempo ele vai tirando de você a vida eterna, a oportunidade da salvação. Então, irmãos, a partir de hoje, se você não estava vivendo pela palavra, viva pela palavra. E sobre o Espírito Santo, veja o quanto você está aprendendo. E muito mais tem para nós aprendermos no domingo que vem. Amém?